Você já se pegou pensando, tipo, por que tem gente que parece que atrai dinheiro sem esforço, sabe? Enquanto outros, mesmo trabalhando duro, não conseguem sair do lugar. É uma pergunta que muita gente se faz, né? Hoje, essa nossa imersão, vamos mergulhar de cabeça nas ideias do T. Harv Eker. A gente vai desvendar os segredos da mente milionária, como ele coloca no livro dele, e entender como alcançar a abundância financeira de uma vez por todas. Que é isso aí. O livro dele me chamou a atenção por causa de uma ideia central, sabe? Ele fala que cada um de nós tem um modelo de dinheiro dentro da gente. É como se fosse um programa instalado lá no nosso subconsciente, que meio que dita as regras do jogo financeiro pra gente. Exatamente. E o mais interessante aqui, segundo o Eker, esse modelo de dinheiro tem um impacto enorme no nosso sucesso financeiro, muito além do nosso talento, da nossa educação ou das oportunidades que a gente tem na vida. É como se fosse um código secreto que define o nosso destino financeiro, né? É isso mesmo. E a gente vê isso na prática, né? Tem gente que se mata de trabalhar, é super competente, mas o dinheiro parece que escorre pelos dedos. Sabe aquela pessoa que ganha bem, mas vive no vermelho? Sei, sei. Conheço uns casos assim. Pois é. É. E o Aker explica que muitas vezes o problema não está na falta de esforço ou de capacidade, mas sim nesse modelo de dinheiro que está programado para escassez, para dificuldade. É como se a gente estivesse sabotando a gente mesmo sem perceber, né? Exato. E para nos ajudar a reprogramar esse modelo de dinheiro, o Aker apresenta no livro o que ele chama de 17 arquivos de riqueza. Arquivos de riqueza, que nome interessante. Pois é. E cada arquivo desses basicamente compara a forma como as pessoas ricas pensam e agem em relação ao dinheiro com a forma como as pessoas com mentalidade de pobreza ou de classe média pensam e agem. Ah, entendi. É tipo um guia para a gente entender a diferença entre a mentalidade da riqueza e a mentalidade da escassez, né? Isso aí. E o legal é que o Eker não fica só na teoria, sabe? Ele dá dicas práticas, sugestões de como a gente pode mudar os nossos próprios arquivos de riqueza para atrair mais prosperidade para nossa vida. E o próprio Eker, né? Ele tem uma história de vida bem inspiradora. Ele conta no livro que passou por dificuldades financeiras, mas conseguiu dar a volta por cima e se tornar milionário em um tempo relativamente curto. É verdade. E ele fez isso aplicando os próprios princípios que ele ensina no livro, né? Que mostra que a coisa funciona de verdade. É, e não é só isso, né? Ele também é o presidente da Peak Potentials Training, uma empresa de treinamento pessoal super conceituada, que oferece seminários e cursos focados em desenvolver essa mentalidade de riqueza. É, o cara sabe do que tá falando. Com certeza. Ah. E é por isso que a gente escolheu mergulhar nesse livro aqui no The Deep Dive. A gente quer te ajudar a entender os pilares, as bases para construir essa mentalidade de quem prospera de verdade. A gente vai te dar exemplos práticos, exercícios, tudo para te dar aquele empurrãozinho, abundância financeira. Preparado para essa jornada? Vamos lá. Então vamos começar pelo básico, né? O Eker fala no livro sobre 4 mundos interligados: o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Ele explica como esses mundos se influenciam mutuamente, como um não existe sem o outro. É verdade. E ele dá bastante ênfase à ideia de que o nosso mundo físico, que é onde os resultados financeiros se manifestam, é como se fosse um reflexo, um espelho desses outros 3 mundos. Isso é tipo, o que acontece no nosso mundo físico é só a ponta do iceberg, né? É isso aí. E para ilustrar essa ideia, ele usa uma analogia bem legal do computador e da impressora. Imagina que você está lá digitando um texto no computador, tranquilo, e de repente você comete um erro de digitação. Aí você manda imprimir o texto e, para sua surpresa, o eu aparece lá no papel impresso. Sei como é. Acontece direto comigo. Aí você volta para o computador, corrige o erro no arquivo original e manda imprimir de novo. Mas, para sua frustração, o erro continua lá na nova impressão. Que raiva, né? Pois é. E o Eker usa essa analogia para explicar que muitas vezes a gente tenta resolver os nossos problemas financeiros no mundo físico, tipo cortando gastos, procurando um emprego melhor. Mas o problema de verdade está lá no programa, no nosso mundo interior. Então, tipo, a gente fica tentando apagar o erro na impressão, mas a raiz do problema está no arquivo original, né? Exatamente. E esse arquivo original, na nossa analogia, são os nossos mundos mental, emocional e espiritual. É lá que a gente precisa trabalhar para mudar os resultados que a gente vê no mundo físico. Faz todo sentido. E o Eker coloca isso como um princípio de riqueza fundamental. O dinheiro é um resultado, assim como a nossa saúde, a nossa felicidade, o nosso peso, tudo na vida é consequência de alguma coisa. É tipo, a gente colhe o que a gente planta, né? Exato. E quando a gente entende isso, a gente para de se enganar, de achar que a falta de dinheiro é a causa dos nossos problemas. Na verdade, a falta de dinheiro é só um sintoma, um sinal de que tem alguma coisa desalinhada no nosso mundo interior. E aí, para mudar os resultados lá fora, a gente precisa começar a trabalhar aqui dentro, né? É isso aí. E um dos fatores mais importantes nesse processo de transformação interior é o poder da nossa mente subconsciente. Ah, o subconsciente.
Essa parte da gente que a gente não controla direito, né? É tipo isso. Hum. E o Eker explica que o nosso subconsciente é extremamente poderoso. Ele tem uma influência enorme nas nossas decisões e nos nossos comportamentos, mesmo quando a gente não se dá conta disso. E qual é o problema disso? O problema é que, muitas vezes, o nosso subconsciente está programado com crenças e padrões de comportamento que nos sabotam, que nos impedem de prosperar. Tipo, a gente quer ter mais dinheiro, mas lá no fundo a gente acredita que não merece, ou que dinheiro é sujo, essas coisas. Exatamente. E o Eker afirma que, quando o nosso subconsciente tem que escolher entre a lógica e as emoções que estão gravadas lá no fundo, as emoções quase sempre ganham a parada. Faz sentido. A gente age muito mais pela emoção do que pela razão, né? É verdade? Por isso que, mesmo sabendo que precisa ser feito para ter mais dinheiro, a gente às vezes se pega fazendo exatamente o contrário. É o nosso subconsciente nos boicotando. E como a gente faz pra mudar isso? Aí que entra o conceito do modelo de dinheiro. O Eker explica que esse modelo é formado, principalmente na nossa infância, através daquilo que ele chama de programação. Programação. É tipo um computador mesmo. Imagina que a nossa mente é como um computador e que na infância a gente está lá instalando os programas que vão rodar pelo resto da vida. Esses programas são instalados de 3 formas principais: pela programação verbal, pela modelagem e pelos incidentes específicos. Nossa, quanta coisa. A coisa é complexa, mas por partes. A programação verbal é basicamente tudo aquilo que a gente ouve sobre dinheiro quando é criança. Frases tipo, dinheiro não dá em árvore, os ricos são exploradores, a gente não tem dinheiro para isso, sabe? Sei. Minha mãe falava isso direto. Pois é. E essas frases, repetidas várias vezes ao longo da infância, acabam se instalando no nosso subconsciente como verdades absolutas, mesmo que elas não sejam verdade. E a modelagem? O que é isso? A modelagem é o que a gente aprende observando o comportamento das pessoas ao nosso redor, principalmente dos nossos pais ou cuidadores. Se eles tinham uma relação saudável com o dinheiro, se eles eram poupadores, investidores. Isso acaba influenciando a nossa própria relação com o dinheiro. Ah, entendi. É tipo, a gente aprende pelo exemplo, né? Exato. E se os nossos pais eram gastadores compulsivos, se eles viviam endividados, se o dinheiro era sempre motivo de briga em casa, a gente acaba absorvendo esses padrões de comportamento também. É como se a gente estivesse herdando a forma como eles lidavam com o dinheiro, né? Isso aí. E por último, a gente tem os incidentes específicos, que são aqueles momentos marcantes da nossa infância que envolvem dinheiro e que acabam criando uma associação emocional forte com ele. Tipo o quê? Por exemplo, você lembra de alguma vez que você quis muito comprar alguma coisa, mas seus pais disseram que não tinha dinheiro? Ou de alguma briga feia dos seus pais por causa de dinheiro? Ah, lembro sim. Uma vez eu queria muito um brinquedo, mas meu pai disse que não podia comprar porque estava apertado. Fiquei arrasada. Pois é. E esses momentos, carregados de emoção, acabam criando uma marca na nossa mente subconsciente, uma associação entre dinheiro e sentimentos negativos. E essa associação fica lá guardada mesmo depois que a gente cresce, né? Exatamente. E o Eker conta um exemplo bem interessante da própria esposa dele. Ela descobriu, já adulta, que tinha uma crença inconsciente de que homens têm dinheiro e mulheres não. Que coisa! Da onde será que ela tirou essa ideia? Ela descobriu que essa crença via lá da infância dela. Quando ela era pequena, o caminhão de sorvete passava na rua e ela pedia para o pai comprar. E ele sempre comprava para ela e para os irmãos. Só que, quando a mãe dela pedia, ele dizia que não tinha dinheiro. Que situação. E essa experiência, repetida várias vezes, acabou criando essa crença limitante na mente dela. E como ela fez para mudar isso? Ela teve que se conscientizar dessa crença, entender de onde ela vinha e, a partir daí, começar a trabalhar para reprogramar a mente dela. Nossa, que interessante. Mas e aí, o que a gente pode fazer para identificar essas crenças limitantes que a gente tem sobre o dinheiro? O primeiro passo é a autoobservação. Presta atenção nos seus pensamentos, nas suas reações, quando o assunto é dinheiro. Se você se pega pensando coisas tipo, dinheiro é difícil, nunca vou ser rico, os ricos são arrogantes, é sinal de que você precisa investigar de onde vêm essas ideias. É tipo fazer uma faxina na mente, né? É isso aí. E o Eker destaca que os nossos pensamentos e crenças não são, por si só, bons ou ruins. O problema é quando eles nos limitam, quando eles nos impedem de alcançar os nossos objetivos. E além das crenças, né, os nossos hábitos também influenciam muito a nossa vida financeira. Com certeza. O Eker fala bastante sobre a importância dos hábitos, tanto os que a gente pratica quanto os que a gente evita. E ele fez uma observação muito interessante. Qualquer coisa que você não está fazendo agora em relação ao seu dinheiro, tipo investir, poupar, procurar novas fontes de renda, é, na prática, um hábito de não fazer. Nossa, é verdade. Nunca tinha pensado nisso por esse lado. Pois é. E a gente costuma dar muita atenção aos nossos hábitos de fazer, mas os hábitos de não fazer são igualmente poderosos, só que de forma negativa. E como a gente faz para mudar esses hábitos? A chave para transformar um hábito de não fazer em ação é, bem,
ação, não tem jeito. Você precisa começar a fazer, mesmo que seja um passo pequeno. É tipo, sai da inércia. Exato. E o Iker apresenta no livro 17 arquivos de riqueza. São basicamente 17 princípios que diferenciam a mentalidade das pessoas ricas da mentalidade das pessoas pobres ou de classe média. E o primeiro desses arquivos é justamente sobre a importância de assumir o controle da sua vida financeira. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você precisa parar de se colocar no papel de vítima, de achar que as coisas simplesmente acontecem com você e que você não tem controle sobre o seu destino financeiro. Ah, entendi. É tipo, parar de culpar os outros, o governo, a crise, o azar, né? Isso aí. As pessoas com mentalidade de riqueza, elas entendem que elas são as responsáveis pelos seus resultados financeiros. Elas não ficam reclamando, elas não se fazem de vítimas, elas simplesmente assumem o controle da situação e fazem acontecer. E como a gente faz para desenvolver essa mentalidade de protagonista? O Eker sugere uma declaração bem poderosa para a gente repetir para a gente mesmo. Eu crio meu próprio grau de sucesso financeiro. Eu crio o meu próprio grau de sucesso financeiro. Gostei. Vou anotar essa aqui. É uma frase simples, mas que tem um poder enorme de nos colocar no lugar certo, no lugar de quem conduz a própria vida. E ele fala também sobre o universo como um grande departamento de pedidos, né? É verdade. Ele usa essa analogia para explicar como as nossas crenças influenciam os nossos resultados. Como assim? É como se o universo fosse um grande catálogo, cheio de opções, e a gente fizesse os nossos pedidos através das nossas crenças. É. Se a gente acredita que dinheiro é difícil, que a gente não merece ser rico, o universo vai te entregar exatamente isso. É tipo, a gente tá pedindo pobreza sem perceber, né? Exatamente. Por isso que é tão importante a gente estar atento às nossas crenças, identificar aquelas que nos limitam e substituir por crenças que nos empoderam. É como se a gente tivesse que fazer um upgrade no nosso pedido, né? Isso aí, pedir abundância, prosperidade, sucesso financeiro. E o universo vai te entregar. Falando em pedir, né, o Eker fala bastante sobre a importância de pensar grande, de ter metas ambiciosas. Com certeza. Ele diz que a maioria das pessoas tende a pensar pequeno, a se contentar com pouco, por medo de fracassar, medo do sucesso, ou simplesmente por achar que não merece mais. Medo do sucesso, isso existe mesmo. E existe sim. É o medo de não dar conta, de não saber lidar com as responsabilidades que vêm junto com o sucesso. Entendi. Mas por que a gente precisa pensar grande? Porque nossa mente é como um imã. Ela atrai aquilo que a gente foca. Se a gente foca em coisas pequenas, a gente só vai conseguir coisas pequenas. Mas se a gente foca em coisas grandes, a gente abre espaço para coisas extraordinárias acontecerem na nossa vida. É tipo, a gente precisa expandir os nossos horizontes, né? Exato. E o Eker lembra que nossa vida não se resume só a ganhar dinheiro, né? A gente está aqui para contribuir, para deixar um legado, para fazer diferença no mundo. E como o dinheiro entra nisso? O dinheiro é uma ferramenta que pode nos ajudar a realizar os nossos sonhos, a alcançar os nossos objetivos, a impactar mais vidas. É tipo, o dinheiro é um meio, não um fim, né? Isso aí. E quando a gente entende isso, a gente para de ter medo do dinheiro, a gente para de ver o dinheiro como algo ruim ou perigoso. E como a gente faz para começar a pensar grande, de forma prática? O Eker dá uma dica bem legal que ele chama de entrar no corredor. O que é isso? É basicamente entrar no jogo, se inserir no ambiente onde você quer atuar, mesmo que seja numa posição inicial de aprendiz. Ah, entendi. É tipo, se você quer trabalhar com marketing digital, por exemplo, você pode começar como estagiário numa agência ou como assistente de um profissional da área. Isso aí. E os benefícios disso são muitos, né? É. Vai ter a oportunidade de aprender com quem já está no mercado, de fazer contatos, de entender como as coisas funcionam na prática. E você vai poder ver se aquela área realmente é para você, né? Sem ter que investir muito dinheiro ou tempo antes de ter certeza. Exatamente. E o Iker fala também sobre a importância da gente lidar com ressentimento em relação às pessoas ricas. É, esse é um tema delicado, né? Muita gente tem raiva de quem tem dinheiro. É verdade. E o Iker explica que esse ressentimento, na verdade, é um grande bloqueio para nossa própria prosperidade. Como assim? Quando a gente sente raiva ou inveja de quem tem dinheiro, a gente está basicamente dizendo para o universo, eu não quero isso para mim. Faz sentido. É Vamos. como se a gente estivesse repelindo a riqueza, né? Exatamente. E o Iker conta no livro que ele mesmo já sentiu esse ressentimento. Ele relata um episódio em que ele estava dirigindo um carro de luxo num bairro mais humilde e as pessoas olhavam para ele com raiva, com desprezo. Nossa, que situação chata. Pois é. E ele percebeu que muitas vezes a gente tem uma visão distorcida das pessoas ricas, a gente acha que elas são arrogantes, egoístas, que elas conseguiram dinheiro de forma desonesta. É o famoso todo rico é ladrão, né? É isso aí. E o Eker argumenta que essa generalização é perigosa e injusta. Ele diz que a grande maioria das pessoas ricas construiu a sua fortuna de forma honesta, através do trabalho duro, da inteligência e da criatividade.
E ele fala também da importância de abençoar aquilo que a gente quer, né? É verdade. Ele compartilha um princípio da filosofia Una que diz: abençoe aquilo que você quer. E como a gente faz isso na prática? Simples. Comece a observar as coisas boas que você vê na vida das pessoas ricas. Se você admira a casa de alguém, o carro, a empresa, abençoe mentalmente aquela pessoa e aquela conquista. É tipo desejar o bem, né? Isso aí. E quando a gente faz isso, a gente está elevando a nossa própria vibração, a gente está se abrindo para receber abundância na nossa vida. E ele fala também sobre a importância de modelar pessoas bem-sucedidas, né? Com certeza. É. Ele diz que a forma mais rápida e eficiente de aprender qualquer coisa é observando e imitando quem já faz aquilo bem. É tipo, se você quer aprender a tocar violão, você vai procurar um professor, né? Exato. E com dinheiro é a mesma coisa. Se você quer ser rico, você precisa aprender com quem já é rico. Faz sentido. Mas como a gente faz isso na prática? Leia biografias de pessoas bem-sucedidas. Assista a entrevistas. Participe de eventos. Procure se conectar com pessoas que inspiram. E preste atenção na forma como elas pensam, como elas agem, como elas lidam com os desafios, né? Isso aí. E tente incorporar os hábitos e as estratégias delas na sua própria vida. E ele fala também sobre a importância de escolher bem as nossas companhias, né? É verdade. Ele menciona uma estatística bem interessante. A maioria das pessoas ganha dentro de uma faixa de 20% para mais ou para menos do que a média dos seus amigos mais próximos. Caramba! Isso quer dizer que as nossas amizades influenciam diretamente a nossa vida financeira. Exatamente. Se você anda com pessoas que têm uma mentalidade de escassez, que vivem reclamando da vida, da falta de dinheiro, você acaba absorvendo essa energia negativa e se limitando também. E qual é a solução? A solução é se cercar de pessoas que te inspiram, que te motivam a crescer, que têm uma visão de abundância. É tipo trocar sua turma, né? É, e não precisa ser radical, sabe? Comece aos poucos frequentando eventos, grupos, comunidades que te conectam com pessoas que estão na mesma vibe que você. Ele fala também sobre a importância da autopromoção, né? É verdade. Ele diz que essas pessoas ricas, em geral, são excelentes promotoras. Elas sabem se vender, elas sabem comunicar o valor do que elas oferecem. Mas muita gente tem vergonha de se autopromover, né? Já que é feio, que é arrogante. É verdade. E o Ecker explica que essa aversão à autopromoção pode ser um grande obstáculo para o nosso sucesso financeiro. Mesmo. Por quê? Porque no mundo dos negócios, ninguém vai te dar dinheiro só porque você é uma boa pessoa. Você precisa mostrar para o mundo o que você tem a oferecer, você precisa se destacar da multidão. E como a gente faz isso sem parecer arrogante? A chave é a autenticidade. Seja você mesmo, fale com paixão sobre aquilo que você acredita, sobre aquilo que você faz de melhor. É tipo mostrar o seu valor genuíno, né? Isso aí. E o Ecker usa uma analogia interessante para explicar a importância da autopromoção. A embalagem de um produto. A embalagem. Uma boa embalagem pode fazer toda a diferença na hora de vender um produto. E a gente, como profissionais, como empreendedores, também precisa de uma boa embalagem. Para nossa imagem, a forma como a gente se comunica, né? Exato. E o Ecker cita o Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que diz que todo negócio depende de vendas e que ser um autor best-seller é mais importante do que ser apenas o melhor escritor. Faz sentido. E que adianta ter um produto ou serviço incrível se ninguém sabe que ele existe, né? É verdade. O Ecker coloca isso como um princípio de riqueza. Líderes ganham muito mais dinheiro do que seguidores. Ou seja, se a gente quer prosperar de verdade, a gente precisa sair da zona de conforto, né? A gente precisa se colocar no jogo, mostrar a nossa cara, assumir a liderança da nossa vida financeira. Exatamente. E Ecker fala também sobre a importância do crescimento pessoal contínuo. Ele diz que o tamanho do problema nunca é o problema é o tamanho da gente. Como sabe? Ele quer dizer que quanto mais a gente cresce como pessoa, quanto mais a gente desenvolve as nossas habilidades, nossa inteligência emocional, nossa resiliência, mais preparados a gente fica para lidar com os desafios da vida, inclusive os desafios financeiros. É tipo, quanto maior a gente fica, maior o problema que a gente consegue resolver, né? Isso aí. E ele usa a metáfora do recipiente. Se o nosso recipiente é pequeno, a gente não consegue lidar com grandes quantidades de dinheiro. A gente acaba perdendo dinheiro, gastando com coisas supérfluas, fazendo maus investimentos, né? Exato. E para aumentar o tamanho do nosso recipiente, a gente precisa investir no nosso crescimento pessoal, na nossa educação financeira, na nossa inteligência emocional. E ele fala também sobre a importância de saber receber, né? Muita gente tem dificuldade com isso. É verdade. A gente é ensinado desde cedo que dar é melhor do que receber. E isso pode criar um bloqueio na nossa capacidade de receber a abundância que o universo tem para nos oferecer. É como se a gente não se achasse merecedor, né? Exato. E o Ecker explica que dar e receber são duas faces da mesma moeda.
Se a gente não está aberto para receber, a gente impede que o fluxo da abundância circule na nossa vida. E como a gente faz para se abrir para receber? O Waker sugere que a gente comece a se cuidar, a se tratar com carinho, fazer coisas que nos fazem sentir bem. É tipo se mimar um pouco, né? E é isso aí. E ele também sugere uma afirmação poderosa para a gente usar. Universo, se alguém tem algo maravilhoso vindo para ele e não está disposto a receber, envie para mim. Eu estou aberto e disposto a receber todas as suas bênçãos. Obrigado. Vou começar a usar essa. E outra coisa que o Waker aborda no livro é aquela questão do mas e se eu ficar rico e as outras pessoas continuarem pobres? Não vou me sentir culpado. É uma pergunta que muita gente se faz, né? É verdade. E o Waker responde essa pergunta com outra pergunta. De que adianta você querer ajudar os outros se você mesmo está na mesma situação de pobreza. É tipo, você precisa primeiro cuidar de você para depois poder ajudar os outros, né? Exato. E ele coloca isso como um princípio de riqueza. O dinheiro vai amplificar aquilo que você já é. Se você é uma pessoa generosa, o dinheiro vai te dar a oportunidade de ser ainda mais generoso. Mas se você é uma pessoa egoísta, o dinheiro só vai te tornar mais egoísta. Faz muito sentido. E o Waker compartilha um conselho que ele recebeu do pai dele, que é bem interessante. Você jamais ficará rico trabalhando para outra pessoa por um salário fixo. Caramba! Essa é polêmica. Mas ele explica que, quando a gente trabalha por um salário fixo, a gente está basicamente limitando o nosso potencial de ganho. A gente está trocando nosso tempo por dinheiro, né? E o tempo é o nosso recurso mais precioso. Exato. E ele sugere que, se a gente quer ter mais liberdade financeira, a gente precisa buscar formas de ser remunerado pelos resultados que a gente entrega, e não pelo tempo que a gente trabalha. É tipo, trabalhar por comissão, ter um negócio próprio, investir em renda passiva, né? Isso aí. E ele sugere a seguinte declaração: eu prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Eu prefiro ser remunerado com base nos meus resultados. Anotei aqui. E ele fala também sobre a importância da gente desenvolver a mentalidade de ter ambos, que é uma característica marcante das pessoas ricas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as pessoas ricas não se limitam ao pensamento de ou isso ou aquilo. Elas acreditam que é possível ter tudo o que elas querem, que elas não precisam abrir mão de nada para ter sucesso. Só entendi. É tipo ter uma carreira de sucesso e uma família feliz. Ser rico e generoso ao mesmo tempo, né? Exato. As pessoas com mentalidade de escassez, elas vivem num mundo de ou isso ou aquilo. Elas acham que, para ter sucesso na carreira, elas precisam abrir mão da vida pessoal. Para ter dinheiro, elas precisam ser egoístas. E as pessoas ricas, elas simplesmente expandem as suas possibilidades, né? Elas acreditam que podem ter tudo. Isso aí. E o Waker conta no livro várias histórias de como ele conseguiu ter ambos em diversas situações, mostrando que essa mentalidade faz toda a diferença na nossa vida. E ele desmistifica também aquela ideia de que os ricos têm todo o dinheiro do mundo, né? Como se a quantidade de dinheiro fosse limitada. É verdade. Ele explica que o dinheiro não é um recurso finito, ele circula, ele se multiplica. É tipo, o dinheiro que eu gasto hoje vai parar na mão de outra pessoa, que vai gastar com outra pessoa, e assim por diante, né? Exato. E a gente precisa entender que a prosperidade de um não impede a prosperidade do outro. Tem espaço para todo mundo nesse jogo. E ele fala também sobre a importância da gente construir fontes de renda passiva, né? Com certeza. A renda passiva é o santo grau da liberdade financeira. É aquele dinheiro que entra no seu bolso mesmo quando você não está trabalhando ativamente. É tipo viver de renda, né? Isso aí. E tem várias formas de construir renda passiva, né? Aluguel de imóveis, investimentos financeiros, royalties de livros ou músicas, negócio online, etc. E ele destaca também a importância do foco, né? Com certeza. O foco é fundamental para a gente alcançar qualquer objetivo na vida, inclusive os objetivos financeiros. E por quê? Porque a nossa mente é como um holofote, onde a gente aponta o holofote, a energia flui e os resultados aparecem. Então, se a gente quer ter mais dinheiro, a gente precisa focar no dinheiro, né? Exato. E isso significa dedicar tempo e energia para aprender sobre finanças, para planejar os seus investimentos, para buscar oportunidades de crescimento financeiro. E ele fala também da importância da ação, né? De sair da inércia e colocar a mão na massa. Com certeza. É. A ação é a ponte que conecta o nosso mundo interior com os nossos pensamentos e crenças, com o nosso mundo exterior com os nossos resultados. É tipo, não adianta só ficar pensando, planejando, sonhando, né? A gente precisa agir e fazer acontecer. Exato. E o Waker lembra que o medo, a dúvida, a procrastinação são os grandes inimigos da ação. É, a gente precisa aprender a lidar com esses sabotadores internos, né? É verdade? E ele dá uma dica bem legal para a gente vencer o medo da ação. Comece pequeno. Tipo, dar um passo de cada vez, né? Isso aí. E ele coloca isso como um princípio de riqueza. Se você só estiver disposto a fazer o que é fácil, a vida vai ser difícil.
Mas se você estiver disposto a fazer o que é difícil, a vida vai ser fácil. Gostei dela. E por último, mas não menos importante, o Aker fala sobre a importância de gerenciar a nossa mente. Ah, nossa mente. Mas como assim? Ele explica que a nossa mente é como um jardim. Se a gente não cuidar, as ervas daninhas tomam conta. E as ervas daninhas, nesse caso, são os nossos pensamentos negativos, as nossas crenças limitantes. E como a gente faz para cuidar do nosso jardim mental? Através da autoobservação, da meditação, da leitura de livros inspiradores, da convivência com pessoas positivas. É tipo alimentar a nossa mente com bons nutrientes, né? Exato. E o Aker coloca isso como o princípio de riqueza mais importante de todos. Treinar e gerenciar a sua própria mente é a habilidade mais importante que você pode ter, tanto para a sua felicidade quanto para o seu sucesso. Caramba. É muita coisa pra gente digerir, né? É verdade. Mas o importante é que você comece a aplicar esses princípios na sua vida, um de cada vez. E o Aker lembra, né? Não adianta só ler o livro, a gente precisa colocar em prática. Exato. E para te ajudar a se aprofundar ainda mais nesses ensinamentos, a gente vai deixar o link do livro Os Segredos da Mente Milionária na descrição do nosso Deep Dive. Corre lá para conferir. E para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, fica aqui uma pergunta para você refletir. Qual é uma crença sobre dinheiro que você está comprometido a mudar a partir de agora? A gente te agradece pela companhia nessa jornada em busca da chave da riqueza aqui no Deep Dive. Até a próxima!